Quem é o autor do pecado? O que é o pecado original? Qual a origem do pecado e suas consequências? E quais são as heresias ensinadas com relação a esta doutrina? Neste vídeo é sobre isso que nós iremos tratar. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma abençoada EBD. Chegamos à aula de número 10, onde nós iremos trabalhar a doutrina do pecado. A lição é a seguinte: o pecado corrompeu a natureza humana. Eu não tenho dúvida que esta será mais uma lição que vai nos fortalecer na fé. Este tema é um dos temas que eu julgo ser um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. O texto áureo da nossa lição diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A nossa verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e os versículos 6 e o 7. Também Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 14. Quando Deus criou o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Por ser a imagem e semelhança de Deus, o homem carrega princípios morais que até então norteariam a sua vida. No entanto, com o advento do pecado, esta imagem de Deus no homem, ela foi distorcida. Com o pecado, o homem perdeu estes valores, estes princípios e esta identidade moral que ele havia recebido do Criador. Quando isso aconteceu, então o pecado se instalou, o homem teve de lidar com as consequências da sua decisão. É quando nós temos o registro de graves problemas que surgiram a partir do pecado. Já já nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Os objetivos da nossa lição são: primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E terceiro, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Eu quero introduzir esta aula fazendo uma pergunta pertinente. O homem que pecou, aquele que pecou, que caiu em pecado, ele tem alguma esperança? A resposta para esta pergunta, ela depende. Se o homem não mergulhar no seu egoísmo e reconhecer o seu pecado, se arrepender, enxergar o seu pecado e crer no Salvador, ele encontrará a salvação para a sua alma. Mas se ao contrário disso, o homem vier a permanecer na prática do seu pecado, cheio de si mesmo, cheio de orgulho, e ao invés de se enxergar como culpado, mas se enxergar como um ser independente de Deus, neste caso, não há esperança para este homem. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Na Bíblia Sagrada, nós vamos ver tanto o nosso Senhor Jesus Cristo, como também os apóstolos, os profetas, falando largamente sobre o pecado. Poderíamos dizer que a base do sermão neotestamentário é o arrependimento. O primeiro sermão de Jesus, o primeiro sermão de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que nós temos de atentar é que o pecado era muito atacado, pois, sendo muito atacado o pecado, ele é afugentado. Hoje em dia, meus irmãos, nós também devemos falar muito sobre o pecado. Quanto mais falamos sobre o pecado nas nossas igrejas e congregações, menos espaço haverá para ele. Portanto, querido irmão, pregue contra o pecado, fale contra o pecado, exponha, manifeste
o pecado. Esta é uma aula inteira sobre o pecado. E com certeza falar sobre o pecado vai nos trazer mais seriedade e gravidade para lidarmos com ele. Pecado não é brincadeira. Tópico 1. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Quem é o autor do pecado? Quando nós falamos de autor, nós estamos falando de uma pessoa que produz, aquele que origina alguma coisa. Tratando-se do pecado, quem é o autor? No início era tudo perfeito, nos conformes, segundo a vontade de Deus. Quem foi aquele que quebrou isso, que rompeu com a perfeição? O nome dele, nós o conhecemos como Diabo, Satanás, antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, o caluniador, o difamador, a antiga serpente. Em Ezequiel, capítulo 28, a palavra de Deus nos mostra que ele era um querubim ungido, cheio de sabedoria, cheio de formosura. Foi quando então ele se rebelou contra Deus. E rebelando-se contra Deus, ele também levou uma terça parte dos anjos com ele. O diabo, portanto, é o autor do pecado. Agora, quando nós falamos da raça humana, da humanidade, quem foi o primeiro a pecar? Como foi a origem do pecado, tratando-se do ser humano que Deus criou? Para isso, nós precisamos meditar no livro do Gênesis e, mais especificamente, ali no capítulo de número 3. A Bíblia Sagrada diz que Deus fez tudo perfeito. Ao passo que Deus ia criando todas as coisas, Deus ia vendo que tudo quanto ele fazia era bom. A Bíblia nos mostra exatamente assim. E viu Deus que era bom. E Deus criou, e viu Deus que era bom. Toda a criação de Deus era boa, inclusive o homem. O homem, no início, não era mau, depravado. O homem era bom, porque tudo que Deus fez é bom. Deus não fez o homem com defeito, Deus não fez o homem imoral, Deus não fez o homem inclinado para aquilo que é desagradável aos seus olhos. Deus fez o homem perfeito, mas foi o homem que tornou-se pecaminoso. O homem tornou-se mal. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7, versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Neste primeiro subtópico, já estamos aprendendo que a culpa em Satanás, ele é o autor primário do pecado, e também a culpa no homem, pois o homem tornou-se pecaminoso e aceitou a tentação, a indução, a sedução de Satanás para pecar. Mas Deus é perfeito em tudo que faz. A falha nunca está em Deus. A falha nunca está no Criador, mas na criatura que quis inventar, como disse o sábio em Eclesiastes. Ao invés de contentar-se com o plano perfeito, a vontade perfeita do Criador, procurou caminhos que Deus não tinha para ele. E nessa ânsia de experimentar coisas novas, a desobediência e o pecado entraram no mundo. E como é que foi isto mais pormenorizadamente? O diabo, a antiga serpente, enganou a Eva. Deus havia dito para o homem que o homem tinha toda a liberdade para comer de todos os alimentos e frutos que haviam no jardim, com exceção de uma única árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Sobre esta árvore, o Senhor deu uma ordem. Desta árvore vocês não comerão, e no dia em que dela comerdes, certamente morrerão. Era um mandamento só, irmãos. Aí a serpente se aproximou de Eva no momento de vulnerabilidade, pois ela estava sozinha e não na presença, não na companhia do seu marido, e perguntou a ela: foi assim que Deus disse?
Percebamos como é que é a metodologia de Satanás para induzir o homem a pecar. Note como se deu o engano de Eva. Satanás insinuou que Deus não havia falado sério, que não teria problema algum pegar do fruto proibido. De forma alguma haveria condenação se eles fizessem isso. Deus não irá fazer tudo exatamente como ele disse que faria. Estou parafraseando aqui as palavras de Satanás a Eva, para que você compreenda bem como é que ele trabalha. Ele desconstrói a seriedade, a gravidade para com a Bíblia, para com a palavra de Deus. Quando nós assimilamos que a palavra de Deus não é tão séria, tão grave, que Deus não vai levar tudo à risca, que não é literal os mandamentos ali, que até a palavra de Deus é ponto de vista, a gente pode olhar com olhos do relativismo. Irmãos, nós estamos a um passo de pecar. É desta maneira, pondo dúvida na palavra de Deus, que o diabo engana as pessoas e as faz cair. Eva desobedeceu a Deus, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu. E foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. E exatamente como Deus havia dito, a morte veio atrás. Gênesis 3, versículo 7 diz que foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus e envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Houve primeiro uma ruptura imediata da comunhão com Deus. No momento em que eles pecaram, imediatamente eles morreram espiritualmente. Não é vai morrendo aos poucos. Deus disse: o dia que dela comerdes, vocês morrerão. É no mesmo dia, é na mesma hora. Tem pessoa que peca e fica assim: deixa eu ver, eu até estou me sentindo bem, eu acho que nada mudou. Não, irmãos. Quando desobedecemos a Deus e pecamos, imediatamente somos separados de Deus. A Bíblia Sagrada deixa claro que o pecado separa o homem de Deus. Estamos falando aqui da doutrina, você está aprendendo que o negócio é sério mesmo. Em Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E mais, diz que Deus não ouve as nossas orações por causa dos nossos pecados. E tem gente pecando e pensando que está tudo bem. Eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu vou orar e Deus vai me atender. Não é assim, meu filho. Quem vive uma vida de pecado não tem comunhão com Deus. Está separado de Deus. Está morto espiritualmente. A comunhão com Deus nos separa, nos afasta do pecado. Mas a comunhão com o pecado, ela nos separa da comunhão com Deus. Veja que é uma questão de escolha. O que tem a primazia dentro do nosso coração? O que amamos mais? O que queremos mais? É a presença de Deus ou é o pecado? Se escolhemos pecar, estamos decidindo ficar longe da presença e da comunhão com Deus. Se escolhemos ter comunhão com Deus, esta comunhão vai nos afastar do pecado. É uma questão de escolha. Após o homem pecar, ali houve a queda da humanidade. Adão e Eva são os nossos pais, os pais de toda a raça humana, os pais da humanidade. Por isso o pecado de Adão e Eva no Éden é a queda da humanidade. O pecado entrou no mundo por intermédio das suas vidas. E quando isso aconteceu, Deus tratou logo de emitir a sua sentença para com cada um dos envolvidos. Teve sentença para a serpente, teve sentença para a mulher
e teve sentença para o homem. A Bíblia diz que eles até tentaram colocar a culpa toda um em cima do outro. Deus falou com Adão, Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Deus falou com a mulher disse, foi a serpente. A serpente vai rastejar, a mulher vai ter dor de parto, o homem vai ter dificuldade para ganhar o seu pão, do suor do seu rosto comerás. E para o diabo, a profecia é um pouco mais intensa. O Senhor disse que da mulher nasceria da semente da mulher, e este tal, que é Jesus Cristo, esmagaria a sua cabeça. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Com este texto, que os teólogos chamam de proto-evangelho, a raça humana, a humanidade tem uma esperança, pois aqui trata-se do anúncio de um Salvador, de um Remidor. Subtópico 3, a consequência da queda no Éden. Toda a descendência de Adão, a raça humana, de um modo geral, foi prejudicada pelo pecado de Adão. Nós herdamos o pecado de Adão e também a sua maldição. Vejamos, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Esse texto nos deixa bem claro que a transgressão de Adão, o pecado de Adão, ele passou para toda a humanidade. Não é uma herança que nós gostaríamos de receber, mas esta foi a herança que nos deixou Adão, o primeiro homem. E aqui nós temos o texto mor, que nos revela a universalidade do pecado. O pecado é universal. Todo o ser humano está debaixo do pecado de Adão, o que também chamamos de pecado original. Não, eu discordo do Senhor, porque eu sou um bom homem, eu sou um bom cidadão. Irmãos, este texto, isso que nós estamos falando aqui, a hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado, a doutrina do pecado, ela nos mostra, ela pinta a imagem real do ser humano. O ser humano é pecador. Tem nada desse negócio de bom homem e boa mulher. Nascemos debaixo do pecado, sob a influência do pecado. É como se estivéssemos de costas para Deus. E cada passo que nós damos, mais longe estamos do Senhor. Todo ser humano que nasce precisando do Salvador, nasce carecendo da graça divina, pois nasce debaixo do pecado. Subtópico 4, a extensão do pecado. Nesse ponto aqui nós vamos ver que o pecado, irmãos, ele se estende a todo ser humano, tanto no corpo, na alma, como no espírito. O ser humano foi corrompido, o nosso pensar foi corrompido, o nosso sentir foi corrompido, o nosso desejar foi corrompido. Nós fomos completamente corrompidos. Intelecto, vontade, consciência e razão. Todo o nosso ser. Acabou, destruímos agora essa ideia de bom cidadão, bom homem. Mas fulano não faz mal para ninguém. É um bom vizinho, é um bom pai, é um bom marido. Mesmo que não ia na igreja, mesmo que nunca aceitou a Jesus, nunca tenha acreditado na verdade do evangelho, eu tenho certeza que ele foi salvo porque era uma rica de uma pessoa. Não, meus irmãos, não há salvação fora de Jesus, fora de Cristo. Todo ser humano precisa reconhecer o seu estado, a realidade do seu pecado e por meio de Cristo receber o perdão de Deus. Caso contrário, não há boa obra que o absolva diante do tribunal. Temos que pregar estas coisas, falar destas coisas. O ser humano foi corrompido
em sua integralidade, de modo que ele se tornou completamente incapaz de buscar a Deus, incapaz de querer a Deus. Somos incapacitados de buscar conhecer a Deus com os nossos próprios esforços. Mas aqui deixa eu falar para os irmãos, se é impossível pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio querer, porque fomos de todo corrompidos. Como fomos alcançados e salvos? E a resposta para esta pergunta é a seguinte: Ele se revelou. Ele se manifestou a nós com o objetivo de nos resgatar. Não fomos nós que o procuramos. Ele é que veio ao nosso encontro. Oh, louvado seja Deus. Tópico 2. A heresia que nega o advento do pecado. Subtópico 1, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, 360 a 420 depois de Cristo. Este homem foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. E agora nós vamos falar sobre qual é o conteúdo doutrinário, a linha de pensamento, o porquê ele se tornou um pai de uma heresia cabeluda contra a doutrina do pecado. Ao estudar a sua história, nós não vamos encontrar escritos, livros, textos de Pelágio, mas sim dos seus rivais, dos seus oponentes, dos seus debatedores. Na ânsia de tentar refutar Pelágio, os seus oponentes escreviam textos e por meio deles nós conseguimos detectar quais eram os pensamentos teológicos sobre o pecado que este homem possuía. Nós vamos falar a respeito destes pensamentos e depois vamos trazer a resposta bíblica que refuta estes pensamentos. Pelágio pregava que o ser humano não nasce em pecado. Pregava também que a transgressão de Adão não afeta os outros. Dizia ele que esse negócio de pecado original não existe, como também não existe a corrupção geral do gênero humano. Basicamente, irmãos, simplificando as coisas aqui, o que Pelágio dizia é que uma coisa era Adão e outra coisa somos nós. O que fez Adão não afeta a nossa vida, não afeta a sua descendência, não afeta a raça humana. Por conta disso, nós podemos pensar que nós não somos de todo corrompidos. Dá até para pensar que o homem é bonzinho aqui. Isto é uma tremenda heresia. A palavra de Deus nos ensina sobre o pecado original. O pecado original é aquele pecado que veio com a queda de Adão lá no Éden, que nós acabamos de falar. Pecado este que passa para toda a raça humana. Ele é transferido para os demais homens. Que negócio é este pecado que passa para o outro? Já lemos Romanos capítulo 5, versículo 12, fala claramente sobre isso. E nós temos uma evidência incontestável desta verdade. E qual é a evidência incontestável que de fato confirma a existência do pecado original e que Pelágio era herege, o que ele falava era errado, que o pecado passa mesmo para a raça humana? A evidência é a morte. Se não herdamos o pecado de Adão, também não herdaríamos a morte. Cada ser humano ao nascer viria no ponto zero, na estaca zero, no estado de perfeição e não morreria. O fato de morrermos atesta que herdamos o pecado de Adão. Se não fosse assim, somente Adão iria morrer, a sua descendência não. Leiamos Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Todo ser humano e todo o nosso ser foi corrompido com o pecado e por conta disso carece da graça que é o favor imerecido de Deus. Ainda sobre heresia, vamos falar agora sobre aqueles que não entendem que Jesus morreu
pelos pecadores. A cruz é uma mensagem indigesta e inaceitável para muitos grupos religiosos. O Alcorão, por exemplo, que é o livro sagrado dos muçulmanos, nega a crucificação e a morte de Jesus. Como é difícil para eles o Cristo da cruz, o Cristo Salvador que levou sobre si os nossos pecados, o Cristo que resgatou a humanidade com o preço do seu sangue, o nosso sacrifício perfeito. Como é difícil para eles entender isso, que o justo morreu para salvar o pecador, o fiel pela salvação do infiel, o puro pela salvação do impuro, o santo pela salvação do profano. É ruim pensar que nós, seres humanos, somos de todo corrompidos, que não há bem algum em nós, que não há vontade gloriosa, bendita dentro de nós. Paulo, falando sobre essa natureza que nós herdamos de Adão, ele disse: o que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Há uma força do pecado dentro de nós que nos empurra para o mal e para longe de Deus. Não há um justo sequer. Estamos falando aqui da realidade do homem sem Cristo, antes de Cristo. Mas como é ruim de se pensar assim sobre o ser humano, eles preferem entrar pelo caminho de que o homem não é de todo corrompido. E se o homem não é de todo corrompido, logo o homem não é pecador. E se o homem não é pecador, conclui-se que não havia necessidade de Jesus morrer. Você está entendendo como é perniciosa essas abordagens? Cristo só morreu porque o homem é todo corrompido. Nossa fé está firmada nessa realidade. É na justiça dele que temos a nossa salvação. É na morte dele que temos a nossa salvação. Não é o que nós fazemos, é o que ele fez na cruz. A cruz de Cristo, irmãos, sempre foi um escândalo para o mundo. O comentarista da lição diz que ela sempre foi uma ofensa para aqueles que vivem nas trevas. O apóstolo Paulo disse que a cruz é loucura para os judeus, é escândalo para os gregos. Os intelectuais olham para esse negócio de um justo morrer pelo injusto e este ser o meio de salvação da humanidade e dizem: isso é uma loucura. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Concluímos essa parte afirmando que para ter a salvação é preciso crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo em mente a realidade do pecado e o que o pecado nos torna diante de Deus. O homem sem Cristo não é lindo, como estão dizendo por aí. O homem sem Deus, o homem sem Cristo é réu, é culpado, é condenado, é passivo da ira divina, precisa de um Salvador. Tópico 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Será que as heresias que foram pregadas, ensinadas por Pelágio, elas atuam, talvez com um pouquinho mais de modernidade, nos dias atuais? Logicamente que pelo fato de estarmos aqui abordando e trazendo esta lição, é porque existe sim um grande perigo nos cercando e nos rodeando. Eu quero que os irmãos compreendam bem este ponto. Se nós não entendermos bem o que é a doutrina do pecado, como nós devemos nos posicionar diante de Deus, não alcançaremos a salvação. É de suma importância nos enxergarmos como pecadores. O homem sem Cristo é pecador e precisa enxergar-se assim para que possa alcançar a salvação. Alguns movimentos que seguem a linha de Pelágio. Primeiro, religiões reencarnacionistas. O que é esse negócio de religião reencarnacionista? Eles creem que a alma é eterna e que ela pode encarnar em outro corpo. Morreu aquele corpo, vai reencarnar em outro corpo e assim sucessivamente. Nós cremos também que a alma ela é eterna. No entanto, nós não cremos que ela pode reencarnar em um outro corpo. Estas religiões negam a queda do Éden. Outro movimento é o movimento religioso denominado ciência cristã, que nega a
existência do pecado. Já pensou? Pecado não existe? É tudo coisa da cabeça desses pregadores, desses pastores tradicionais ortodoxos. É loucura dos crentes. Pecado não existe. Tem uns que dizem assim, é pecado para ti, para mim não é pecado. Com a consciência cauterizada, o homem vive desta maneira. Já não há mais o alarme do erro, da falha, da culpa. O pecado já se tornou normal. Outro movimento é o mormonismo. Você já ouviu falar dos mormons? Os mormons dizem que a transgressão, o pecado de Adão lá no Éden, não passou para a raça humana coisa nenhuma. Nós não herdamos esta maldição. É o pelagianismo com nova roupagem. Veja, meus irmãos, como é importante nós conhecer bem as doutrinas que regem, que fundamentam a nossa fé. E como é importante também nós conhecermos os pensamentos, a lógica daqueles que deturpam a palavra de Deus, deturpam as Escrituras e fazem pecar. Aqueles que trazem heresias de perdição. É importante conhecer a nossa base e é importante conhecer as teses deles também. E assim nós conseguirmos entrar em uma conversa, um diálogo, quem sabe até um debate, para talvez ali com sabedoria, sabendo por onde estamos nos movendo e caminhando, ganhar esta alma para Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer salvar a todos e deu seu Filho para morrer por todos, inclusive por estes que nós estamos citando aqui. Tenhamos a devida sabedoria, sintamos o clamor destas almas e apresentemos com maturidade e equilíbrio o evangelho correto para que estes cheguem aos braços do Salvador. Enfatizamos nesta parte final da nossa aula o conhecimento. Tem pessoas que olham para a questão da busca pelo conhecimento como se isso fosse uma coisa muito irrelevante, desnecessária, mas corremos um grande perigo se não estivermos munidos de todas as armas, de todas as ferramentas que Deus nos disponibiliza. O diabo investe pesado, meus irmãos. Os seus adeptos ingressam rapidamente com heresias de perdição, fazendo perder multidões de pessoas. Precisamos nós, os autênticos, verdadeiros, os bíblicos e ortodoxos servos de Deus, precisamos estar preparados para defender a nossa fé e ensinar aqueles irmãos mais simples o caminho da verdade. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças, as práticas da sua igreja, elas são facilmente atraídas por esse tipo de engano. O ensino extra-bíblico, o ensino diferente, o outro evangelho ganha espaço no meio do povo cristão. A falta de conhecimento traz grandes prejuízos à obra de Deus. O comentarista da lição diz que o analfabetismo bíblico é o drama deste século. Temos visto isto acontecer. E, em parte, irmãos, devemos assumir a nossa responsabilidade. Porque se os membros das nossas igrejas, eles não compreendem bem as doutrinas da palavra de Deus, pesa sobre os nossos ombros, como líderes da igreja, a pesada carga da nossa negligência em ensinar a palavra de Deus. Choremos por um avivamento genuíno e verdadeiro. Não aquele que nos faz pular, o avivamento que nos faz correr, saltar, o avivamento que nos emociona dentro das igrejas, mas sim um avivamento bíblico, um avivamento que nos faça tornar com lágrimas, com humilhação, as Escrituras sagradas, que nos faça querer mais uma vez os ensinos do nosso Senhor Jesus, que nos faça voltar a temê-lo, que nos faça voltar a andar em santidade. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 também diz: o meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento. Estamos correndo perigo quando não buscamos o conhecimento de Deus. Os hereges, as seitas, as heresias, as distorções estão por
toda parte. Provérbios diz que a sabedoria clama, e quem é aquele que vai dar ouvidos a ela? Quem em nossos dias está disposto a aprender? Querido professor, pastor, obreiro, obreira da casa de Deus, estimulemos e incentivemos os nossos irmãos a buscarem o conhecimento, a participarem da EBD, a participarem dos núcleos de ensino, as oportunidades que Deus permite que tenhamos nas nossas igrejas. Somente assim estaremos prontos como igreja, como corpo de Cristo, neste mundo corrompido e caótico. Estaremos prontos para resistir aos enganos de Satanás. Glória a Deus, meus irmãos, por mais esta abençoada aula que tivemos aqui. Eu tenho certeza que você que ficou até o final foi muito edificado, edificada pela palavra de Deus. Agora eu te convido a pegar tudo aquilo que você aprendeu e reproduzir a mais alguém. Reproduza com um colega, reproduza com um familiar, reproduza na sua igreja. Com certeza sobre o seu povo será derramado uma chuva de graça que nos fará nos humilhar e nos constranger diante do que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que merecíamos era a condenação eterna, mas Ele nos amou e nos redimiu pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça somos salvos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado sempre que nós publicarmos um novo conteúdo por aqui. Se essa aula te edificou, nos ajude também deixando o seu like, pois isso nos favorece aqui na plataforma. Já me despeço dos queridos irmãos e marcamos o nosso encontro no próximo vídeo. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.